Nós vamos conversar agora com Lorena Mesquita. Ela aceitou o nosso convite, ela que é médica pediatra, de estar hoje aqui no programa para a gente falar sobre atrofia muscular espinhal. AME, a pediatra vai explicar para a gente sobre essa doença rara que afeta os bebês. E a nossa convidada de hoje, primeiro quero agradecer pela doutora estar aqui com a gente neste exato momento, tirando um pouquinho da sua agenda para poder esclarecer de forma tão precisa e necessária a importância da gente entender que são doenças raras, mas que estão bem pertinho da gente, não está tão distante assim como a gente imagina, né, doutora? Não está, e assim, as pessoas não sabem, mas aqui no Piauí nós temos hoje, em média, 28 crianças tratando de AME. 28? E lá dentro, e dentro do hospital infantil, hoje nós temos 4 crianças que moram dentro do hospital porque tem exatamente essa doença. Agora, doutora, a gente vê a cantora passando as informações, querendo alertar, e isso é muito importante porque, por ser uma pessoa conhecida, uma pessoa que tem nome, que tem uma marca, faz com que as pessoas busquem mais. Mas é importante a gente saber que dentro da nossa capital, dentro do nosso estado do Piauí, com tantos bebês afetados assim, e às vezes a sociedade não conhece, desconhece. Então a gente precisa entender a doença, conhecer a doença. A gente precisa entender, e assim, a AME, que é a atrofia muscular espinhal, ela é uma doença genética. Sim. E ela é uma doença degenerativa. Nossa. Então o que acontece? O bebê nasce saudável, nasce bem, só que esse bebê, essa alteração genética dele vai levar à morte dos neurônios motores. Esses neurônios são os neurônios que nos ajudam a segurar o pescoço, que nos ajudam a respirar. E aí o que acontece? Dependendo do tipo de AME, porque nós temos 4 tipos de AME. Sim. Essa mais grave é a AME tipo 1. Essa AME, os neurônios vão morrendo a cada dia. Então, o que acontece? Quando você faz um diagnóstico precoce, você evita que esses neurônios morram. Sim. E a evolução dessa doença é exatamente isso que ela mostrou. Essa dificuldade respiratória, e essas crianças acabam evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, indo para um hospital e ficando dependente de aparelhos de ventilação. Esses nossos pacientes, como eu lhe falei, que nós temos hoje dentro do Hospital Infantil Lucídio Portela, esses são pacientes que não estão em casa porque eles estão dependentes de um aparelho de ventilação. Então, eles moram literalmente com suas famílias dentro do hospital. Nossa. Agora, mais recente, nós perdemos uma dessas crianças que ele faleceu com 11 anos. Então, há 11 anos a mãe morava dentro do Hospital Infantil, era um dos pacientes mais antigos. E aí, essa doença é importante que se faça essa divulgação, porque se a gente diagnosticar cedo, a gente evita que esses neurônios morram. Porque uma vez que esses neurônios morram, eles não voltam. Então, a gente precisa... E hoje nós temos medicamento, nós temos tratamento. O SUS já disponibiliza 3 medicamentos para esse tratamento. Mas, para isso, a gente precisa de um diagnóstico cedo. E, para isso, a gente precisa o quê? Que essa doença esteja no diagnóstico, no teste do pezinho, que ainda não está. Nossa, doutora, o que chama bastante atenção é da gente saber que é uma doença rara, mas que tem tratamento se for diagnosticado o mais rápido possível. Isso. Então, assim, a doutora disse que são 4 tipos? São 4 tipos. Nós temos a tipo 1, que é essa mais grave, que a criança tem os sintomas até os 6 meses de vida. Nós temos a AME tipo 2, que é aquela criança que ela consegue segurar o pescocinho, mas ela não chega nem a sentar, ou ela consegue assentar ali um pouquinho. Ela senta, mas senta com apoio e pode perder esse sentar. Mas a AME tipo 2, ela vai aparecer após os 6 meses, a criança chega a ter um controle cervical, chega a ter um controle de tronco. A AME tipo 3, ele já vai aparecer nos bebezinhos maiores, nas crianças um pouquinho maiores, e que essa criança não chega a caminhar, ou ela caminha, mas perde a marcha. E a AME tipo 4, que ela aparece nos adultos. Mas a mais grave de todas é essa AME tipo 1, que é essa que causa essa dependência respiratória, que a criança vai perdendo todos os seus... Ela nem chega a ter os marcos do desenvolvimento, ela nem segura o pescoço, ela nem consegue sentar. Só que o mais grave é que ela começa também a ter dificuldade respiratória. Então, ela acaba tendo paradas cardiorrespiratórias e acaba indo a óbito. E aí, essa doença é uma doença genética. Então, a família ela tem 25% de chances de ter um filho com AME. Doutora, mas por que isso acontece? É uma alteração no gene. É um gene que ele altera, um gene chamado SMN. Esse gene é um gene que ele produz uma proteína. Essa proteína, a gente fala que é como se fosse uma proteína, que é como se fosse o alimento do neurônio motor. É uma proteína que ela fornece essa energia para o neurônio motor. E esses neurônios motores, como eu falei, são os neurônios que fazem toda a movimentação do nosso corpo, inclusive a respiração, a deglutição.
Então é importante que os pais reconheçam cedo esses sintomas, já que a gente ainda não tem no teste do pezinho. Doutora, a gente precisa também ficar muito por dentro, apesar de ser uma doença rara, mas a gente já vê que tem tratamento, então ela está sendo estudada, a gente vê que tem mais quantidade de pessoas. Quando a gente vê muitas pessoas, muitas crianças, a gente já começa a perceber que a ciência ela vai avançando mais e mais. Exato. E aí vai encontrando mais diagnósticos ainda. Mas o que me chama bastante atenção é se tem algum tipo de alerta para os pais, por exemplo, o pai e para a mãe. O que é importante esse casal entender e que muitas vezes a gente vê relacionamentos, né, que às vezes não levam tão a sério uma gestação e a importância de você, na verdade, combinar e mais do que tudo se preparar para ter um bebê. Exato. E não muitas vezes ter um bebê de qualquer jeito. É importante a gente também alertar os pais, né, nesse momento. É importante alertar desde a gestação. Sim. Né? Assim, o ideal era que todo casal, antes de engravidar, se planejasse. E assim, se pudesse fazer um estudo genético em todo mundo, seria o ideal. Verdade. Mas é importante que as pessoas entendam assim. Uma coisa que eu sempre falo para os pais é, a criança não tem o seu tempo. Não existe isso de, o bebezinho tem 2 meses, ele não segura o pescoço. Mas vamos esperar mais um pouquinho. Não tem o que esperar. A criança, ela tem os marcos do desenvolvimento. Então, se você percebe alguns sinais que são importantes, que se divulguem, é aquela criança que é atrasada, que é aquela criança que os pais dizem assim, doutor, ele sempre foi muito molinho, sempre foi largadinho na cama. É aquela criança que ele vai mamando e ele vai engasgando. Toda vez que ele mama, ele se engasga um pouquinho. Aquela criança que tem um chorinho fraco, o choro da criança com AME, ele é um chorinho bem fraco, porque ele não tem força no músculo. É aquela criança que não atinge os marcos. Então, uma criança que, além de molinha, ela não segura o pescoço, ela já tem 2, 3 meses, não segura o pescoço, se engasga com frequente, tem um chorinho fraco, é toda molinha, toda largadinha, essa criança merece ser investigada. E muitas vezes a gente percebe também que não são todos os especialistas, todos os profissionais, pediatras que estão preparados também para esse tipo de diagnóstico. Hoje, dentro de Teresina, doutora? A gente vem tentando, assim, porque aqui, por mais que seja uma doença rara, se você pegar um estado como o Piauí, que não é tão grande assim, para ter no mínimo 28 casos, porque a gente tem outros casos que não tem um diagnóstico. Sim. Então, são 28 crianças tratando com esses medicamentos fornecidos pelo SUS. E aí, quando você pega um estado tão pequeno, com tantos casos, a gente tem tentado, com a ajuda dos laboratórios, fazer essa disseminação. A gente vem fazendo diversos cursos, diversas palestras, encontros, para que a gente possa divulgar, e não só dentro da capital, mas também no interior. Nós sabemos que, por ser uma doença genética, o casamento consanguíneo favorece. Então, nós temos diversas regiões, por exemplo, nós temos Piripiri, que tem muitos casos em Piripiri, nós temos diversos casos em Parnaíba também. São locais onde a gente vem tentando fazer essa divulgação para que os médicos também possam identificar. Médicos, por exemplo, o médico do PSF, o médico da família, a agente de saúde, que é quem está ali todo mês indo na casa daquela família, que acompanha aquele bebê. Então, a gente vem tentando disseminar mais sobre essa condição clínica, sobre esses sinais, para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce. E o diagnóstico é muito simples. A gente faz aquele teste da bochechinha, que é com aquele cotonetezinho, um teste que os laboratórios nos fornecem. Então, nós temos esse serviço dentro do Hospital Infantil Lucídio Portela, que é pelo SUS, fornecido para a população. Então, nós lá fazemos esse teste, nós conseguimos fazer esse diagnóstico e tratamos, porque a medicação ela vai para lá. Nós temos 3 medicações. Dentro dessas medicações, inclusive, nós temos a medicação que é a mais cara do mundo, que nós aqui no Piauí nós já fizemos em 5 crianças. Então já veio criança de Natal e do Amazonas para ser feito aqui, porque nós fomos o primeiro a 100% SUS a fazer esse medicamento. Então nós temos tratamento, então a gente precisa diagnosticar para tratar. Muito bom. Doutora, o que chama atenção, principalmente em Parnaíba, em Piripiri, e que não deixa de ser um alerta, mas assim, são mais meninos ou meninas, mais bebês? É mais a questão do casamento consanguíneo. Pronto. Então, por exemplo, nós temos casos de famílias que nós temos primas. Sim. Nós temos casos de família que tem uma família que ela é de Cristino Castro, que a mãe teve 2 filhas, depois veio o filho e veio a filha mais nova, que ela foi diagnosticada. Só que ela foi diagnosticada, como já tinha um irmão, assim que ela nasceu, nós diagnosticamos. Com 14 dias de vida, ela já iniciou o tratamento. E hoje ela está em casa,
Hoje ela está banhando de rio, virando cambalhota, estudando, correndo, pulando, comendo pela boca, ela não tem nenhum sintoma. Na verdade, o que a doutora está deixando bem claro aqui é que a gente precisa realmente, como comunicadores, levar mais e mais essa doença rara para ser realmente diagnosticada, falada, conhecida, onde o conhecimento chegue mais e mais para os pais, né, para as pessoas que estão assistindo, principalmente para o interior, onde muitas vezes existe uma certa dificuldade. Então, a doutora está hoje aqui nos mostrando essa responsabilidade, ao mesmo tempo como pediatra, alertando aos pais. É importante a gente alertar de que, olha só o que ela falou, nós temos uma jovem brincando, se divertindo, por quê? Porque o diagnóstico foi cedo, foi preciso. São duas realidades. O irmão dela mora no hospital, o irmão dela é dependente de aparelho de ventilação, o irmão dela é tracostomizado, ele não movimenta, mas é importante também que os pais entendam que o cognitivo é preservado. Então ele entende tudo, ele assiste televisão, ele ama assistir televisão e a irmã está em casa. Está em casa, correndo, pulando, brincando. Doutora, apesar da senhora ser pediatra, existe algum caso de adulto? Existe, a AME tipo 4, ele é de adulto, existe em diversos casos. E no caso, realmente foi diagnosticado já na fase adulta? Sim, na fase adulta, porque os sintomas aparecem na fase adulta. É aquele adulto que caminha, mas que tem mais dificuldade, que tem menos força, tem dificuldade para subir escada. Mas hoje, o SUS só fornece o tratamento para AME tipo 1 e tipo 2. A gente vem tentando aí colocar também para os outros tipos de AME, mas atualmente é só para AME tipo 1 e tipo 2. Doutora, essa pergunta que eu vou fazer para a doutora é mais uma pergunta para passar mais responsabilidade, mais interesse realmente de buscar esse conhecimento e principalmente das famílias ficarem atentas. Qual a expectativa de vida e possibilidade de tratamento? Já estamos mostrando que tem, mas a possibilidade, a expectativa de vida para quem não tratar. Pois essa questão é muito complicada porque, assim, essa criança que não trata, ela fica totalmente dependente de um aparelho de ventilação, totalmente. Esse meu paciente, ele foi a óbito com 11 anos. Então, ele morou, mas assim, ele tinha uma qualidade de vida limitada. Ele morava dentro de um hospital, ele era dependente de um aparelho de ventilação, ele ia o tempo todo ali tracostomizado, ele era aspirado, então ele pegava infecção, melhorava. Mas assim, é uma expectativa de vida, assim, nessa idade, 11, 12 anos, mas dessa forma, dentro de um hospital, ou dependente de um aparelho de ventilação, ou com serviço de home care em casa. Mas a gente já tem essas crianças que estão a longo prazo, mas dessa forma, né? Não é uma qualidade de vida, né? O que a gente precisa é alertar mesmo a população, chamar a atenção realmente de todos para que possa ser mais e mais falado, comentado e chegar até essas pessoas, principalmente nas cidades de dentro do estado do Piauí, por que não dizer bem aqui no Maranhão também? Nós temos alguns desses que estão lá dentro do hospital do Maranhão. Do Maranhão, né? Então a gente chama a atenção para que as pessoas fiquem atentas e você que pretende ter um bebezinho, você também poder, de uma certa forma, se planejar. Agora, uma das coisas que chamou a atenção é a questão de não estar no teste do pezinho, né, doutora? Hoje nós já temos alguns estados aqui do Brasil que colocaram, Minas Gerais tem, Brasília já tem, São Paulo já tem algum teste piloto, mas o Piauí ainda não tem. Estamos nessa luta. E é um alerta, né, doutora? Estamos aí nessa luta para tentar colocar. O Ministério da Saúde também está tentando, assim, porque tem as etapas, mas os estados são independentes, então a gente está aí tentando, de uma certa forma, organizando, porque não é só colocar no teste do pezinho, né? Tem toda uma estrutura, existem aparelhos que são mais específicos para esse diagnóstico, mas aquelas crianças que os pais ou algum médico que vê que aquela criança possa ter alguns desses sintomas que eu falei, eles podem ser encaminhados para o hospital infantil, que nós fazemos esse diagnóstico lá, nós fazemos o teste, o diagnóstico e lá nós fornecemos o remédio para tratar essas crianças. Muito bom. Doutora, nós vamos dar continuidade, vamos buscar fazer mais matérias sobre o assunto e alertar a população também. E a gente agradece de verdade porque a doutora Lorena, nesse momento tão importante, estando com a gente aqui logo de manhã para esclarecer e alertar a população. Conte com a gente, tá, doutora? Grata pela divulgação. E quem quiser entrar em contato, quem quiser tirar as dúvidas, tem como as pessoas se informarem melhor?
Tem, assim, a gente vem tentando sempre divulgar, mas você pode também se direcionar ao hospital infantil, que lá nós fazemos um ambulatório voltado para essa patologia, para a AME, e a gente acompanha essas crianças lá. Então, pode me procurar lá no hospital infantil, que eu estou lá todos os dias mesmo. Muito e aí bom. a gente ajuda essas Doutora, famílias. tem Instagram? Tem, doutora Lorena _Mesquita. Seja sempre bem-vinda.